programa de hoje, vamos mundo afora para descobrir do que se trata o intercâmbio estudantil. Você aí de casa, tem vontade de viver no exterior? E por que tem essa vontade? O que neste exato momento te motivaria a sair do Brasil e viver fora temporariamente? Participe com a gente enviando suas perguntas para o nosso Twitter, @DestinoMundoAfora. Para responder algumas dessas perguntas, estamos aqui no estúdio com a responsável pelo Ciências Sem Fronteira da PUC Paraná, Valesca Valesco. Valesca, obrigada pela sua presença. Obrigada. Queria começar te perguntando, porque hoje as possibilidades de fazer intercâmbio são muito mais abrangentes. Você acha que o Ciências Sem Fronteira foi o responsável por isso? Também. Além do Ciências Sem Fronteiras, existem vários outros programas, mas foi o Ciências Sem Fronteiras que jogou essa ideia de fazer intercâmbio fora do Brasil. Uma forma mais barata, uma forma de incentivar a tecnologia e inovação, que foi lançado pelo governo federal. E o Ciências Sem Fronteira tem sido a primeira opção dos jovens que querem Ultimamente, sim. Ultimamente é o Ciências Sem Fronteiras que está chamando bastante atenção. Mas existem outros tipos de programas. Esse é um programa que atinge várias classes sociais. Você acha que esse que é o principal motivo pela busca desse programa? Sim, porque é uma forma barata. Na verdade, você recebe para estudar fora do Brasil. Então, você está sendo pago para estudar fora. E a quantidade de pessoas que buscam por essa alternativa faz com que seja mais difícil você ir para fora através do Ciências Sem Fronteira? Até as últimas chamadas, estava sendo fácil conseguir o programa Ciências Sem Fronteiras porque sobravam vagas. Essa última chamada foi a única que teve mais candidatos do que vaga, então teve um nível de corte que foi o Enem. E agora a gente não sabe como vai ser porque o programa teve encerramento, né? A primeira fase acabou e a gente está esperando para ver o lançamento da segunda, se vai ter. E tem uma faixa etária específica? Você tem que estar em algum período certo da faculdade para poder ir? Pelo programa Ciências Sem Fronteiras, você tem que estar entre 20% e 90% do curso completo, na data da saída. Pelos programas da PUC, dependendo dos editais, o intercâmbio regular da PUC, você tem que ter o quarto período completo na data da saída, e os outros a gente depende do edital que é lançado pelos professores. Quais são os pré-requisitos para você participar do Ciências Sem Fronteiras? Do Ciências Sem Fronteiras tem que ter o Enem no mínimo 600, mas dependendo tem o nível de corte, então sobe um pouquinho. O idioma, dependendo do país de destino, tem que ter o TOEFL, o DELE, o DELFI, que são testes oficiais. Tem que ter uma média acima de 6,5, o IRA acima de 6,5, que nós fazemos o nível de corte. E essa chamada que o pessoal está para sair agora vai ser a última do programa? Foi a última chamada do programa, atingiu 101 mil bolsas, que o governo federal deu, tanto no nível de graduação quanto de pós-graduação. Entendi. E os estudantes que participam de intercâmbio durante a faculdade, normalmente eles conseguem fazer matérias equivalentes à graduação daqui do Brasil? Ou quando eles voltam, eles acabam tendo que fazer um ano a mais? Isso depende do plano de estudos que o estudante faz junto ao coordenador de curso. Ele pode fazer matérias 100% equivalentes, pode fazer matérias diferentes, explorar o novo, mas fica a critério do estudante. Algumas vezes, em alguns cursos como Direito, o aluno retorna da onde parou, então não consegue fazer equivalência. Mas depende do plano de estudos que o estudante faz junto ao coordenador de curso. Quais que são as possibilidades que a PUC, por exemplo, oferece para os alunos de intercâmbio? De morar então tem o intercâmbio regular, que é o intercâmbio com aproveitamento de créditos, que é o intercâmbio que você sai com o quarto período completo ou até o teu último período, depende da tua escolha. Nesse intercâmbio você não tem o custo de mensalidade, então você é isento de mensalidade tanto na PUC quanto na instituição parceira, e você tem os custos de alimentação, moradia, despesas pessoais e passagem aérea. Existem as bolsas, Brafitec, Brafagre, Unibral, são todas bolsas da CAPES, então o aluno não tem custo nenhum para sair do Brasil. Existe o Santander, que é a única bolsa que é aberta para todos os cursos, são 5 bolsas que nós temos, e existe o intercâmbio cultural, que é o intercâmbio que o aluno vai no período de férias por 2, 3 semanas, dependendo do programa. Um que a gente tem que é bem famoso, fazem 25 anos que nós já temos esse programa, é o intercâmbio do Japão, que é entre a PUC e a Federal, que os alunos vão para o Japão nas férias do inverno aqui, e os alunos japoneses vêm para cá. Entendi. Vou pegar o iPad aqui para a gente dar uma olhadinha no nosso Twitter, que os nossos telespectadores estão mandando umas perguntas para nós. A Ana Lima quer saber quais são as etapas necessárias de se passar para poder ingressar em um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras. Pelo Ciências Sem Fronteiras, primeiro tem que passar pela etapa da PUC. A PUC vai analisar o período que você se encontra para ver se você está entre os 20% e 90% do teu curso na data da saída e o teu IRA.
Depois disso é o governo que vai fazer a análise do teu idioma, do teu Enem. E por último, é o parceiro do país para onde você vai que vai fazer a alocação do estudante dentro da instituição de destino. Preparamos aqui um top 5 dos países mais procurados para o intercâmbio estudantil. Se você aí de casa ainda tem algumas dúvidas de para onde ir, confira algumas das nossas dicas. Vamos para mais um Listando Destinos. Em quinto lugar está a Irlanda. Dublin, a capital da Irlanda, está entre uma das mais requisitadas para intercâmbio. Isso devido à facilidade de obtenção de visto, suas riquezas culturais e a possibilidade de poder trabalhar legalmente no país com visto de estudante. Na quarta posição, surge a Austrália, com Sydney no posto de cidade que mais recebe estudantes brasileiros na Oceania. Esse destino é uma excelente opção para quem quer aprender inglês e curtir as belezas naturais. A capital australiana possui boas universidades e excelentes escolas de idiomas, além de bons níveis de empregabilidade, reúne comunidades de estudantes internacionais e muita qualidade de vida. O Reino Unido leva a medalha de bronze. Londres, a capital da Inglaterra, é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, além de ser considerada por muitos a capital da Europa. A cidade abriga uma das melhores universidades do planeta e atrai estudantes do mundo todo. A capital do Reino Unido chama a atenção por sua beleza, vida noturna e atrações culturais. Os Estados Unidos é o vice-líder na preferência dos intercambistas brasileiros, que elegem Nova York como destino ideal. Conhecida como capital do mundo, a cidade é ideal para aprender e aprimorar o inglês e aproveitar todos os atrativos da cidade. Em primeiríssimo lugar, entra Toronto, no Canadá. Com a facilidade para obter visto, qualidade do ensino, segurança, hospitalidade e principalmente custos menores em relação a outros destinos, fazem do Canadá o país favorito dos brasileiros que estudam no exterior. E a cidade de Toronto, segundo pesquisa da Belta, Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais, é o destino mais procurado. Charmosa pelo seu ar europeu, a cidade é uma ótima opção para quem quer aprender e curtir a neve. Sobre o assunto desse nosso VT, recebemos algumas perguntas pelo Twitter. Se você aí também tem alguma dúvida, envie para @destinomundoafora. Valesca, o Rodrigo Dias está perguntando aqui para você quais são os países que Ciência Sem Fronteira oferece como destino. Os países são vários, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Espanha, na verdade a maioria dos países do hemisfério norte, tirando Portugal. E qual que é o mais procurado para ciência? Pela PUC, Estados Unidos e Austrália. Estados Unidos. Você, quando você era mais nova, você fez intercâmbio também? Eu fui como au pair para os Estados Unidos, fiquei 2 anos cuidando de 2 menininhas, e daí depois eu fiz o meu mestrado na Universidade de Portland, em Oregon. E quais que são os cursos que podem participar do Ciência Sem Fronteira? Os cursos eles têm que estar voltados para engenharia, inovação ou saúde, que são as áreas prioritárias do programa. Quais são as suas recomendações para quem quer partir no intercâmbio, tanto no Ciência Sem Fronteira quanto qualquer outro tipo de intercâmbio? Primeiramente, estude uma língua. Espanhol, inglês, qualquer língua. Com uma língua só, o português não é o suficiente. Então, você precisa ter um segundo, um terceiro idioma para você poder participar. Segundo, tenha teu passaporte e decida para onde que você queira ir. Então, agora vamos conhecer alguns outros métodos de fazer um intercâmbio. Vamos descobrir um pouco mais sobre o que é e como funcionam o Rotary e a AIESEC. Fazer um intercâmbio é mais que uma vontade para a maioria dos brasileiros. É adquirir uma experiência que será inesquecível. Existem algumas formas alternativas para estudar fora. O AIESEC, Organização Sem Fins Lucrativos, é conhecido por ser um dos métodos mais baratos de viajar para estudar no exterior. É uma organização que, antes de mais nada, a gente acredita na liderança. E a gente acredita que essa liderança pode ser desenvolvida no jovem para trazer a mudança que a nossa sociedade precisa. Outra possibilidade fora do comum é o Rotary, o intercâmbio para jovens, que é uma oportunidade única para os mais de 8.000 estudantes que participam todos os anos. O intercâmbio do Rotary hoje, para um jovem fazer parte do intercâmbio de jovens, ele tem que ser indicado por um clube de Rotary. Após ele ser indicado pelo clube,
ele vai participar desse processo seletivo. Depois ele vai participar de algumas orientações, né? E essas orientações são passadas durante o período antes dele fazer a prova seletiva. Ele vai fazer uma prova, onde nessa prova ele vai ficar numa classificação. É uma prova de conhecimentos gerais, com conhecimentos de Rotary, inglês, e é uma prova seletiva. Vai receber uma pontuação, e essa pontuação somada com a entrevista que nós vamos fazer com ele, com a família e com o clube, ele vai poder escolher o país que ele tem interesse. Victor Cordeiro é um exemplo de jovem que realizou o intercâmbio pelo Rotary. Ele acredita que é uma oportunidade única e que não pode passar em branco. A minha experiência de intercâmbio foi pelo Rotary. O meu lugar escolhido foi a Alemanha, e foi uma experiência muito válida para mim, porque além de aprimorar o meu alemão, que eu não era fluente, né, até o momento, eu consegui aprimorar o meu inglês também. O meu intercâmbio foi de 1 ano, e enquanto eu fiquei lá, a minha família também recebeu um intercambista da Alemanha aqui na minha casa. O importante mesmo é saber que são inúmeras as possibilidades de se fazer um intercâmbio hoje. Então, se você aí de casa tem vontade de fazer as malas, não perca tempo. Quero agradecer a presença da Valesca no nosso programa hoje por ter esclarecido as dúvidas dos nossos telespectadores. E você fique com a gente, porque no próximo bloco vamos conversar com 2 meninas que com certeza vão acrescentar muito ao tema de hoje, além de muitas matérias bacanas que ainda estão por vir. Continue mandando suas perguntas para o nosso Twitter, @Destino Mundo Afora, porque nós voltamos já já. Estamos de volta com o Destino Mundo Afora. Hoje estamos falando sobre o tão sonhado intercâmbio. E para você que chegou agora, no último bloco conversamos sobre algumas maneiras de se fazer um intercâmbio estudantil. Antes de começarmos a conversa desse bloco, não esqueça que vocês de casa podem participar mandando perguntas para o nosso Twitter, @Destino Mundo Afora. E se você que está fazendo intercâmbio quiser aparecer no final do nosso programa, poste suas fotos no Instagram com a hashtag Destino Mundo Afora. Neste bloco, nós vamos conversar com a estudante de Relações Internacionais, Flávia Retamal, que fez intercâmbio para a Alemanha, e também com Mayara Langaro, que está se preparando para fazer o seu primeiro intercâmbio com destino para a Irlanda. Tudo bem, meninas? Obrigada pela presença. Então, vamos começar com a Flávia. Quantos anos que você tinha quando você decidiu fazer o teu intercâmbio? Eu tinha 17, fiz 18 na Alemanha. E você queria isso desde sempre? Como que você decidiu? Seus pais te apoiaram? Na verdade, foram meus pais que me deram a ideia. No começo, eu não queria de jeito nenhum. E foi bem em cima da hora da inscrição que eu decidi que eu ia para o intercâmbio. E mais tarde, 1 ano depois, que eu também escolhia o lugar, que seria a Alemanha. No começo, eu queria Canadá, que era modinha na época. Mas depois eu pensei bem que talvez seria interessante aprender outro idioma, então eu acabei escolhendo a Alemanha. E como que foi essa experiência para você? Conta pra gente. Foi muito bom. É uma coisa que eu passei 1 ano inteiro lá, então conheci muita gente, morei com 3 famílias alemãs, entrei na rotina deles, que é uma coisa totalmente diferente daqui. Você conhece muitas pessoas de todos os lugares do mundo. É uma coisa que marca a sua vida. E a partir de quando você volta, o intercâmbio faz parte de todos os dias da sua vida, ele está lá, você não esquece. E na tua opinião, quais são os maiores aprendizados do intercâmbio? Além do que você está estudando lá, o que você aprendeu quando você estava lá? Eu acho que você aprende a lidar com as pessoas, porque ainda mais que é uma cultura totalmente diferente, você tem que se inserir mesmo, Então você aprende a lidar com as pessoas, você tem que ter paciência, você tem que aprender muita coisa que você precisa mudar, que as pessoas não estão acostumadas com aquele seu jeito de ser ou com costumes que você tem aqui no Brasil. Então você tem que se moldar, dependendo do local que você está, né? E você, Mayara, esse é teu primeiro intercâmbio, né? Sim. Como que tá os preparativos? Como que você está lidando com essa ansiedade de partir?
Ah, parece um pouco assim que a ficha ainda não caiu, sabe? Porque, na verdade, nem estava programado para eu fazer intercâmbio. A minha mãe chegou e disse que me daria um carro de aniversário. E na hora eu falei para ela, não gaste dinheiro com isso, não quero um carro, eu quero morar fora. Sempre foi o meu sonho, mas não estava planejado assim esse ano. Então, em questão assim de poucos meses, acho que foram 2 meses para a gente achar uma agência que agradasse. Foi até indicação de uma amiga minha, que ela fez intercâmbio por aquela agência. E a gente se identificou com a agência, daí eu só tive que escolher o lugar que eu queria ir. Mas teus pais estão te apoiando para você ir? Sim, tanto minha mãe quanto meu pai. Acho que o maior medo de todo mundo que está se preparando para ir ou que vai fazer intercâmbio é a saudade, sentir a falta da família, dos amigos, até de casa. Foi difícil para você, Flávia, essa adaptação num país que as culturas são totalmente diferentes? Ah, é difícil. Assim, no começo, como ela disse, a ficha não cai. Até você estar lá sozinha, chegou no aeroporto, aí a ficha caiu. Então, você se vê sozinha, mas eu acho que, assim, vai existir a saudade de qualquer jeito, mas é uma coisa assim, você não pode se isolar. Você tem que procurar contato com as pessoas, fazer amizade. Eu morei com família, se apegar mesmo, fazer daquela sua família de verdade. Isso é uma coisa, acho que te conforta e não faz você querer voltar, assim. Também outra coisa, eu acho que não vale a pena você ficar, vamos dizer, se torturando. Então, toda hora tá em WhatsApp, Skype, na minha época era Skype que a gente fazia sempre. Não vale a pena você estar todo dia, toda hora, conversando com o pessoal daqui, sabe? Você tem que viver lá, senão você não consegue esquecer aqui. Sempre vai existir saudade, mas você tem que procurar estar sempre com pessoas, assim. E do que você sentia saudade? Ah, lógico, da família, né, dos amigos, mas era uma saudade, assim, que você sabe que você vai reencontrar as pessoas, né? A partir do momento que você deixa aqui, você sabe que você vai voltar e ver todos os seus amigos e sua família de volta. Agora, depois você enxerga que as pessoas que você conheceu lá, as amizades que você fez lá, talvez aquelas pessoas você não volte a ver, assim. Então, você começa a enxergar a saudade daqui de uma outra maneira, assim, é uma coisa... Bate saudade, às vezes, da comida, dependendo do lugar que você vai. Se bem, a comida na Alemanha era muito boa, mas bate uma saudade. Então, às vezes, minha mãe mandava, manda guaraná, brigadeiro, essas coisas, assim. Mas não é uma coisa suportável, assim, porque você sabe que você vai voltar de qualquer jeito. A saudade de lá é muito maior. Você tem esse medo, Mayara? Ah, bastante, assim. Eu sou muito apegada com a minha família e principalmente com a minha avó. E também eu tô deixando um namorado aqui no Brasil, então... Mas eu não sei, eu nunca tive tanta certeza, assim, no passo que eu tô dando. Então eu sei que a saudade vai ser difícil, que eu vou chorar, que vai dar um aperto, assim, mas eu tô realizando o sonho da minha vida. Flá, que dica que você dá pro pessoal de casa e pra Mayara, lógico, que estão arrumando as malas para se mudar? Bom, primeiro não levem muita coisa, porque eu voltei com muitas malas. Mas eu acho que você tem que ir com a cabeça bem aberta, assim, estar disposta a conhecer a cultura do lugar, a conhecer as pessoas, e entender, assim, que estrangeiro é você lá. Então, as pessoas não são obrigadas a falar o teu idioma, não entender, assim, mas a aceitar talvez algumas manias que você tem, alguns costumes que nós brasileiros temos, né? Então você vai ter que aprender a lidar com as pessoas de lá e se adequar à cultura deles também. Você tem que estar disposta a isso. Você tem que querer aprender muitas coisas, né? O idioma também, você vai ter que se esforçar. Então aí com a cabeça bem aberta, disposta assim a enfrentar qualquer dificuldade e aceitar todas as oportunidades que você tiver, assim. Às vezes você faz amizades, ou como eu tinha família, chamava para uns programas e você falava, nossa, putz, isso é um... não, eu não gosto disso. Não, vai, faz, sabe? É uma oportunidade que você não vai ter de novo, assim. E às vezes você se surpreende com as pessoas que você conhece, com os lugares que você conhece. Bom, é nessa onda de dicas que preparamos um VT cheio de intercambistas dando dicas para vocês aí de casa e também para Mayara, que estará na Irlanda daqui a 3 meses. Meu nome é Adolfo, eu vou fazer intercâmbio para os Estados Unidos pela Ciências Fronteiras. Eu vou para a University of Maine, que fica na cidade de Orono, no estado do Maine. Então, principalmente para as pessoas que vão para fazer intercâmbio para cidades menores, é bem interessante pesquisar o que tem nos arredores, porque, por exemplo, em Orono,
tem muitos parques interessantes para se visitar, porque a cidade realmente não é muito grande, né? Não tem muita coisa para se fazer. E também pesquisar sobre a história do lugar onde você vai ficar, porque você vai ficar pelo menos para quem faz intercâmbio pelo Ciências Fronteiras, você vai ficar cerca de um ano lá fora, e é interessante saber como que é a cidade, a história da universidade e tudo mais. E o povo de lá realmente valoriza, porque pelo menos todo mundo que vai para fora me fala, aprende um pouco sobre a história do lugar onde você vai ficar. O povo de lá realmente valoriza isso e é um jeito de se socializar com o povo. Bom, oi, meu nome é Thaís, eu estou fazendo intercâmbio em Vic, na Espanha. E, bom, eu estou aproveitando bastante meu tempo aqui. Eu estou há um pouco mais de 4 meses aqui. É muito bom, porque eu estou conseguindo conviver com gente de todos os lugares do mundo. Eu tenho amigos, sei lá, desde a Coreia até o Canadá, passando por Alemanha, França e Espanha, obviamente. Você deve sempre conversar com pessoas que já foram para o lugar que você pretende ir, para você ver como funciona a vida, como é a cultura, pegar dicas, porque você vai para uma cidade que você não conhece, para um país que você provavelmente não fala a língua muito bem, então você vai precisar de ajuda. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 20 anos e eu fiz um intercâmbio de 1 mês para a Inglaterra. Dependendo de onde você vai ficar no seu intercâmbio, tem alguns intercâmbios que oferecem estadia em casa de família, você tem que estar muito confortável com essa situação, porque você tem que estar ciente que você vai estar meio que invadindo a privacidade de alguém, você vai estar se expondo também. Então, se tem algo que te deixa desconfortável, tem que ser resolvido antes, com certeza absoluta. Antes de você ir, para que você aproveite ao máximo a oportunidade do intercâmbio e aprenda ao máximo que conseguir também, porque é uma oportunidade única, muito legal e ela tem que ser, no mínimo, inesquecível. Acho que dá para aproveitar muita dica aí, né, para curtir seu intercâmbio com mais tranquilidade. Agora vamos aqui para o nosso Twitter. A Beatriz Fontana está falando que o sonho da vida dela é ir para a Irlanda. Ela quer saber da Mayara como e por que ela escolheu esse destino e se o intercâmbio dela vai ser realizado através de agência. Então, quando eu comecei a ver os destinos, eu queria muito ir para a Itália, porque eu sou cidadã italiana, então eu queria conhecer um pouco mais da minha origem e tudo mais. Mas aí tem algumas cidades na Europa que são muito caras para ir, que não vale a pena, então eu teria que ficar menos tempo do que eu vou ficar na Irlanda agora. Aí eu comecei a ver Estados Unidos para tentar fazer alguma equivalência, para poder ir para a universidade, esse tipo de coisa, mas é bem caro também. E daí eu pensei um pouco assim, sair um pouco do comum, porque eu tenho uma irmã que ela foi para a França, eu fui visitar ela ficou 1 ano lá, foi sem falar uma palavra de francês, voltou super fluente, assim, foi muito legal. E o meu pai que falou, vá para um lugar onde você nunca foi, onde, né, vai ser um pouco mais de desafio para você. Aí eu comecei a ver os destinos e Irlanda realmente é um destino econômico, que tem um custo-benefício maior, e essa possibilidade de poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque tem país como o Canadá, que agora mudou um pouco as regras, e daí você não tem mais essa possibilidade, sabe? Você tem que fazer cursos específicos para poder trabalhar, senão eles não te deixam. Mas você vai para estudar inglês? Vou, eu vou fazer de manhã um curso de inglês numa escola chamada Avante, e de tarde aí eu vou poder trabalhar. E daí você vai trancar a tua faculdade? Vou trancar a faculdade. Entendi. E quanto tempo que você vai ficar lá? Então, o meu curso de inglês, que eu estou fazendo por uma agência, né, que eu contratei uma agência para poder ir para lá e tudo mais, ter um apoio maior, eu acho que isso é bem importante. E daí eu vou ficar 1 ano no curso de inglês, e daí o combinado com os meus pais foi que se eu conseguir me manter lá sem a ajuda deles, de trabalhar e ter dinheiro para viajar e tudo mais, aí eu posso ficar até o período que eu puder trancar a faculdade. Entendi. Flá, quando você era muito nova, o que você foi para estudar lá? O ensino médio ainda? Eu tava terminando aqui o terceirão, parei na metade do ano, fui para lá e fiz como se fosse o ensino médio deles lá, assim. Eu estudei numa escola internacional no começo, todas as aulas eram em inglês, então isso dificultou um pouco o meu aprendizado do alemão, mas eu tinha aula particular também. E depois eu fui para uma escola alemã mesmo.
E daí foi pesado para Como que aprender era a a língua. rotina nessa escola daí? A rotina é bem parecida, assim, com o que a gente tem aqui. Como era uma escola internacional, é uma rotina bem parecida com a escola internacional daqui. Então, eu entrava às 8 da manhã, saía às 3h30 da tarde e eu seguia, assim, a rotina da minha família. Eu morava com uma família que eu tinha irmãos pequenos, então era uma rotina normal, assim. Ia para casa, às vezes ia passear à tarde, eu tinha aula particular de alemão algumas vezes à tarde, continuei minhas aulas de dança. Então, assim, eu tentei seguir uma rotina de uma pessoa comum, assim, né? Lógico que sou estrangeira, mas, né, mas eu tentei seguir, assim, o modo de vida deles, que a rotina mesmo não acredito que seja muito diferente da nossa, assim. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Agora vamos ao nosso quadro Um Dia Com. A nossa convidada de hoje fala diretamente de Vancouver. É a estudante Juliana Nogas, mostrando um pouco do seu dia como intercambista no Canadá. Meu nome é Juliana, eu tenho 18 anos e sou intercambista em Vancouver, no Canadá. Eu vou gravar partes do meu dia para mostrar como que é a vida de uma pessoa estudando fora do Brasil. São 8 da manhã, minha aula vai começar logo. É melhor eu correr, tomar um cafezinho rápido e ir logo pra aula. Vamos ver como que tá o dia hoje pra eu direito. E tá meio feinho, mas esses dias em Vancouver nunca são feios. Então, hora de pegar o ônibus já tá chegando ali, 10 sortes, nem precisei demorar muito. Aqui é o nosso ponto. Minha primeira aula da manhã, a única pelo menos, é psicologia. 2h30, talvez 3, pra ver se eu ficar animada. Então, melhor ir logo, né? Então, terminei a minha aula. Hoje é sexta-feira, então você tem uma aula pela manhã. Foi bem legal hoje, a gente conversou sobre muita coisa interessante. Eu combinei com uma amiga minha, nós vamos até a Granville Island hoje à tarde para fazer uma comida, um passeio, vai ser bem legal. Cheguei aqui na Granville Bridge, que é a ponte da Granville. Eu vou encontrar minha amiga Lina e nós vamos lá para baixo porque a Granville Island é de mercado e tem uma ilha com bastante coisa para fazer. É lá embaixo da ponte. Então, são quase meio-dia, a gente chegou aqui na Granville Island. Tá bem fechado o dia, mas o lugar é super bonito. Então a gente vai provavelmente procurar um lugar para comer alguma coisa. A gente achou um lugarzinho, a Lina gosta muito de coisa do Oriente. A mim me encanta a comida do Oriente. Então nós vamos comer nesse lugarzinho aqui. Tem bastante comida bem boa, então vamos lá. Nós acabamos de almoçar e agora a gente vai dar uma volta aqui pela Granville Island. Tem uma paisagem muito, muito bonita. E provavelmente vamos até um outro parque perto daqui, chamado Queen Elizabeth, e vamos dar uma passeada. Agora pela Zuma, nós vamos pegar o Canada Line, que é o metrô, e vamos subir para o parque. A gente chegou aqui no Queen Elizabeth Park. Aqui a parte de cima tem um chafariz bem bonito e dá pra ver uma boa visão da cidade por aqui. Dá mais uma olhada. São umas 3 da tarde, a gente chegou no último ponto do metrô e nós vamos dar uma passeada por aqui, que é um lugar bem bonito. Agora são umas 4h30, a gente está dando uma volta aqui pelo Gastown, que é onde começou a cidade de Vancouver. Então tem bastante turista, é bem bonito e a gente está aproveitando o nosso dia. É umas 6h30 agora, a gente tá com fome. A gente resolveu vir aqui no Spaghetti Factory, que é um restaurante bem popular e conhecido em Vancouver. Então, agora são as 8. Tô chegando em casa. Vou comer alguma coisa, assistir um pouquinho de TV e dormir, porque hoje foi um dia longo. E aí, Mayara, depois de tanta dica e desses depoimentos, já tá dando pra sentir mais de perto do intercâmbio? Já tá dando. O medo também tá aumentando um pouco. A ansiedade? É, tá ficando maior. Vamos dar uma última olhada aqui no nosso Twitter. O Caio Fortes está perguntando se para fazer intercâmbio ele precisa ser fluente no inglês ou até na língua do país de destino. Você acha importante? Você já falava alemão, já falava inglês, não falava nada? Não, eu falava inglês, já tinha terminado meu curso aqui, falava 0 de alemão e consegui voltar fluente. Então eu acho que assim, o importante é você ter pelo menos o inglês básico,
conseguir aquela comunicação básica, assim, né? Conseguir pedir as coisas principais. Eu acho que o resto você é meio natural, assim. Você vai, então, por exemplo, se você vai para um país de língua, se for o inglês, eu acho que o inglês básico é tranquilo para você voltar fluente, né, no inglês. E eu acho que se for uma outra língua, é importante que você tenha talvez um inglês um pouquinho mais avançado ou faça alguma coisa antes aqui, porque é a maneira como, por exemplo, línguas como o alemão ou de repente vai para a China, né, o mandarim, são línguas muito diferentes e que a gente não tem contato toda hora. Então, você não tem como... Inglês, às vezes, você pega assim, eu entendi mais ou menos. Esses outros idiomas é mais complicado. Então, eu acho que inglês básico tem que ter, assim, eu acho. E eu acho que a dica, assim, para você pegar o idioma, independente do lugar que você for, tá conversando toda hora com as pessoas, ouvir música, assistir filme, procurar assim mesmo aprender, sabe? Se esforçar para isso, porque não sai do nada. E como eu disse, você é estrangeiro lá, se você não tentar se comunicar no idioma deles, eles não vão falar com você, sabe? Então é importante para fazer amizades. E outra dica também para pessoas que vão, por exemplo, não vão morar com família, né? De repente vão dividir apartamento com alguém. Procurem dividir apartamento com pessoas de fora, ou pessoas de lá, ou outros intercambistas. É muito legal conviver com brasileiros, você vai encontrar brasileiro em todo lugar, porque brasileiro brota do nada no exterior, mas mesmo que você combine, vamos falar só, né, inglês, por exemplo, você não vai falar, você vai estar o tempo inteiro imerso em português, e isso vai dificultar muito você aprender o idioma que você acaba saindo, assim, perdendo o seu objetivo, né, acho que essas são as dicas. Mayara, só boas expectativas para o intercâmbio? São as melhores. Tá mais tranquila depois de vir aqui, de conversar com a Flávia, de ouvir todas essas dicas? Bastante, porque quando você procura fazer um intercâmbio, não sei, eu acho que você se sente um pouco assim, sozinha. Porque, da minha família, eu sou a mais velha dos primos e a primeira que vai morar fora. Então não tem muita gente assim para conversar e para procurar saber o que acontece, né? E agora, assim, no programa, tipo, vendo tanta gente que já foi, dando dica e tal, dá um alívio, assim. Uma tranquilidade. Uhum. Bom, Mayara, queria desejar boa sorte no teu intercâmbio. Obrigada. Espero que você aproveite, que nem todos os jovens que deram depoimentos de alguma maneira aqui para o nosso programa. E o Destino Mundo Afora de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer a presença das duas, a Flávia por ter dividido suas experiências com a gente, a Mayara por ter vindo dividir a ansiedade dela com a gente. E esperamos que o programa de hoje tenha esclarecido muitas dúvidas e encorajado muitos a fazerem intercâmbio e viverem essa experiência única que é morar fora. Obrigada pela sua audiência e pela sua participação nas redes sociais. A gente vai ficar agora com as fotos dos nossos telespectadores intercambistas enviadas através do Instagram. Easy and breezy, peace in my mind, peace in my heart, peace in my soul. Wherever I'm going, I'm already home. Living in the moment, I'm letting